Salmo 1, versículos 1 ao 3. Diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado pela leitura da tua palavra, obrigado, Senhor, por estarmos aqui em liberdade para ouvi-la, para nos alimentarmos. Fala, Senhor, fala conosco, porque precisamos ouvir a tua voz. Fala não só à nossa mente, aos nossos ouvidos, mas principalmente ao nosso coração como um todo, para que em todas as áreas das nossas vidas nós sejamos tocados, transformados, moldados pelo poder do teu Espírito e eficácia do teu Evangelho. Pai. Em nome de Jesus. Amém. Todo ser humano, isso é inegável, de uma forma ou de outra, tem como busca na vida ser feliz. A busca da felicidade não é algo incomum ao ser humano. O problema é quando essa busca se torna objetivo, certo? Você busca essa felicidade de qualquer jeito e com fontes completamente fora que não podem suprir. Mas, de fato, Deus também nos quer feliz. Deus nos quer tão feliz que quando você fala, como neste texto, bem-aventurado, está falando, dando uma ênfase muito maior do que ser feliz. E nós vamos entender isso. Uma das coisas mais agradáveis que eu tenho na minha vida e aqueles que ainda não tiveram essa experiência, eu espero que tenham, é quando você ouve nitidamente Deus falar ao seu coração. E não são poucas as vezes que Deus fala comigo, e muitas vezes Ele tem falado, me despertado do sono, porque quando você prepara uma mensagem e você elabora, você pensa nela, mas o gostoso é quando você está ali como hoje, né? E sempre antes de levantar, Deus me desperta do sono, tanto físico quanto do sono espiritual, para me falar, me ministrar, e ali eu fico ouvindo até eu levantar, corro e vou escrever ou vou corrigir aquilo que Deus está me direcionando. Deus só não fala de maneira, você vai dizer, eu vou falar, ou estou dizendo, estou te revelando. Deus exorta, confronta a vida da gente. Às vezes você vê a gente confrontando, como pastor, tem que confrontar o pecado da sua vida, tem que exortar a sua vida, mas também você não sabe o quanto Deus nos exorta, nos confronta. Não é só uma coisa que passa para você. E ela tem que passar por nós. Eu compartilhei essa semana com alguns dos irmãos que você tem que estar atento na mensagem a 3 coisas que para mim são essenciais da mensagem, que é uma mensagem bem expositiva, ou seja, dentro da palavra de Deus, expondo o que a palavra está dizendo. Não é algo que você pega um texto e sai falando de outra coisa fora da Bíblia. Ela tem que ser, segundo, fiel ao texto. E terceiro, ela tem que ser de aplicação prática para a igreja. Algo que qualquer um de nós pode praticar, e não algo impraticável. E é nessa linha que eu sempre tenho conduzido a minha vida, e peço a vocês que parem para pensar quando vocês ouvirem alguém falar se essas 3 coisas estão contidas na sua mensagem. Porque senão é só uma palestra
desenvolvida para manipulação e não para revelação de Deus na sua vida. E hoje, quando eu estava ouvindo esse texto, eu já tinha separado o título dele. E o título era, O Segredo da Verdadeira Felicidade. Esse era o título que eu ia trazer hoje. Mas eu, ali ouvindo, depois de ouvir Deus falando comigo várias coisas, me confrontando, Ele me direcionou a mudar o texto até errado. E eu entendi o que Ele falou e me corrigi, porque eu corri lá e corrigi. Não é mais o segredo da verdadeira felicidade, mas a receita da verdadeira felicidade. Ah, mas a Bíblia não é um livro de receita? Eu mesmo já falei isso. Não é. A Bíblia tem uma linguagem literal, ela tem linguagem poética, ela tem linguagem histórica, ela tem várias formas e multiformas de falar conosco. Por que ela também não é uma receita? É uma receita. Porque em vários pontos, como esse texto, Deus nos ensina. O doutor Jesus passa a receita para que você possa seguir. Um problema nosso é que muitas vezes é como nós vamos ao médico, estamos com um problema sério, o médico passa uma receita, tanto dos remédios, os horários, a quantidade, quanto a dieta que você tem que fazer, o que você deve fazer ou não deve fazer, e o que a gente faz? Ah, não, esse remédio eu tomo, mas esse aqui eu não quero tomar, não. Ah, eu vou tomar só metade. Não precisa disso tudo, não. Ah, eu tomo os remédios, mas não faço a disciplina. Eu não vou dormir cedo, comer essas coisas aqui, ou deixar de comer aquilo ali. Não. Então, a gente pega a receita e faz do nosso jeito. Espiritualmente falando, é isso que a gente faz. A gente não obedece, a gente só segue o que a gente acha. Olhando para o lado físico, quantas pessoas estão sofrendo porque se autorreceitam ou tomam a quantidade que acham que tem que tomar, ou não a que o médico diz. Ou toma os remédios, mas não faz aquilo que o médico mandou fazer como dieta. Então você faz do jeito que você quer. E se piorar ou não acontecer a mudança, a cura, a melhora, você vai acusar o médico, você vai falar um monte de coisa. O doutor das nossas almas chama-se Doutor Jesus. E ele passa a receita. Sua palavra está aqui. Ele é o verbo, ele é a palavra. Então aqui você tem a receita de uma verdadeira felicidade. E não dessa felicidade que o mundo dá e que você muitas vezes corre atrás e nunca vai alcançar. Precisamos entender que a palavra de Deus ensina que a verdadeira felicidade, aí ele chama de bem-aventurança, que é uma ênfase muito mais forte, intensa, profunda no que é ser feliz, no que é felicidade, é muito mais do que alegria passageira, circunstancial, do que alcance dos seus desejos. Ela é, mais do que tudo, é viver debaixo do favor, da graça e do poder de Deus. Isso que é felicidade. Isso é que é a verdadeira felicidade, é viver debaixo do favor, da graça e do poder de Deus. Da aprovação de Deus. Lembra quando eu falei que abençoado não é aquele que recebe os benefícios de Deus, é aquele que sabe o que Deus pensa dele, ou seja, ele é aprovado por Deus. E isso é ser feliz. Eu sei o que Deus pensa de mim. Eu sei o que Deus pode dizer na cara do diabo sobre mim. Então, a verdadeira felicidade não é encontrada no mundo, nas coisas, nas realizações e conquistas pessoais. A verdadeira felicidade é encontrada num relacionamento verdadeiro com Deus.
Isso tem que ficar bem claro. Isso tem que ficar bem nítido, né? Agora, esse texto nos ensina a receita, o caminho. Com toda a simplicidade. Porque quando eu falei sobre segredo, o segredo é algo que está guardado, que precisa ser exposto, revelado. E a Bíblia é um livro de revelação. Mas esse texto está muito claro, não precisa de revelação, você precisa de obediência, uma receita clara, que não está obscura, não está escondida. Você não precisa de uma revelação, porque você precisa estar disposto a viver, praticar, obedecer. Então, eu começo dizendo para vocês que essa mensagem vai incluir um testemunho pessoal do que Deus me confrontou nessa manhã, antes do despertar dele, da minha vida, como ele tem feito constantemente. A primeira coisa que nós aprendemos dessa receita é o que evitar. Antes de mostrar o que fazer, Deus nos mostra o que evitar. E essa é uma das coisas que nós temos falhado muito. Eu falo de carteirinha, porque é muito fácil falhar, ceder nessa área. Veja que a primeira coisa, eu preciso ter cuidado com quem eu ouço. Não andeis no conselho dos ímpios. Cuidado. Quem tem ouvido? Quem que fala dos meus ouvidos? Quem é a minha inspiração? Quem é o meu conselheiro? Toda voz influencia uma direção. E é claro que o crente, uma grande parte dele, dos crentes, ele tem essa separação entre o sagrado e o secular. Para coisas espirituais, ele ouve a igreja, para coisas materiais ou profissionais, ele vai ouvir outros. Parece que a Bíblia só serve para um lado, parece que o conselho de Deus só serve para um lado. Toda voz influencia uma direção, nem todo conselho é sábio. Essa é a primeira coisa que eu preciso ter cuidado. Ele pode ser muito racional, ele pode ser muito atraente, mas nem todo conselho é sábio, porque nem todo conselho te leva para mais perto de Deus. Nem todo conselho o conduzirá a Deus. É o propósito dele, né? Porque quem rejeita a palavra dificilmente vai te conduzir para Deus. Então, se você ouve o conselho de quem rejeita a palavra, você pode estar sendo conduzido para um resultado que você quer, mas não vai ser conduzido para um propósito que Deus quer. Quem você tem ouvido? Né? Quem tem influenciado as suas decisões? Para e realmente faça uma reflexão. Eu não, eu só ouço, eu não fico ouvindo os outros. E imagina que ímpio não é só aquele que está fora da igreja, aquele que não tem nada de Deus e não te conduz nada para Deus e não coloca Deus em nenhum lugar. E quantas vezes a gente ouve muito mais conselhos de fora do que aquele que vem de Deus. Precisamos parar e pensar. 2, se eu tenho que evitar o conselho de ímpio,
eu tenho que também evitar e ter cuidado com quem eu sigo. Quem eu tenho seguido não se detém no caminho dos pecadores. Quem eu tenho seguido? Né? O caminho revela escolhas e estilo de vida. O que eu tenho seguido? O caminho que eu tenho seguido e as pessoas que eu tenho seguido revela muito claramente escolhas e estilo de vida. A gente às vezes acha isso inofensivo, mas quem serve o pecado acaba se acostumando com ele. Diga com quem tu andas, né? Direi quem és. A Bíblia diz que as más companhias também, né? Elas corrompem os bons costumes. E nós vamos entrar nela. Então, quem eu tenho seguido? Ninguém permanece neutro no caminho errado. Como a gente trilha o caminho do pecado, como a gente segue coisas erradas, consciente ou inconscientemente, a gente acha normal. Lembra que outro dia eu falei sobre a cultura da normalização. Aí você vai falar, pastor, agora você vai pegar pesado porque você está sendo muito radical. Estou sim. Entendendo que radical vem da origem, da raiz, aquilo que vai à raiz do problema. Ninguém foi mais radical do que Cristo, porque Cristo ia na raiz do problema. Você pode não aceitar, você pode se rebelar, você pode, mas que você considere. Eu vou dar um testemunho pessoal do que Deus me confrontou, do que parece tão inofensivo. Começou a Copa do Mundo. E eu comecei a assistir. Eu já deixei de assistir futebol do Brasil já há muito tempo. Vocês nem perguntam quem time, que ganhou o quê, que eu não assisto, nem sei o que está acontecendo. Mas eu ainda assisto coisas de fora, porque eu não penso, não torço, não me faz diferença, torço para um, prefiro o outro, mas aqui não é de torcedor. Criei meus filhos, nem meus filhos não tem nem time que torce. Acho lindo, criei eles, não para ficar torcendo e morrendo por time de futebol. Mas às vezes a gente acha, inofensivo. Comecei a assistir a Copa, eu e o João Pedro, e eu falei, que legal, vou ter um tempo eu e o João Pedro discutindo de Copa, assistimos, ficamos de boa. E aí vem os problemas, que a gente acha inofensivo. Olha eu detendo no caminho dos pecadores. Vamos assistir tal da Cazé, no Sei TV, que agora no YouTube não vamos assistir, na Globo aqueles caras, vamos assistir. Todos eles patrocinados por apostas. O tempo todo, propaganda de apostas. Vivemos uma Copa do Mundo cheia de corrupção, cheia de dinheiro, cheia de baboseira. Aí a gente continua assistindo e vê os caras tendo aquele complexo de vira-lata, idolatrando Messi, Argentina, e fazendo, e a gente vai acabando ficando com raiva, ficando indignado, e a gente vai percebendo que a gente está entrando no meio, se contaminando. Ontem mesmo eu estava assistindo, eu falei assim, eu vou parar de assistir, vou assistir isso. E depois hoje eu falei, para que você está assistindo isso? Se você sabe que é tudo corrompido, se você sabe que isso está tirando milhões das pessoas, tudo roubado, tudo gente que mas não tem nada a ver, coisa à toa, futebol não tem nada a ver. Você, olha o quanto isso influencia, porque a gente começa a ficar com raiva, indignado, a gente começa a torcer para roubar contra aquele que está roubando a favor. E acha inofensivo. Aí, vejo os caras falando, nossa, que lindo, o cara roubou, mas não interessa, eles estão em garra, eles estão ali. Aí a gente vai perceber que a gente está seguindo esses troços. O Maradona ganhou uma Copa fazendo um gol de mão
e eles chamaram mão de Deus, e todo mundo falava, levantando com a mão de Deus, como se coisa errada se transformasse em coisa boa. E nós seguimos. Eu falo de mim mesmo. Eu não fico xingando, não fico assistindo os outros, mas quero assistir. Mas aí você fica indignado, que coisa roubando. Os jogadores, aí eu vejo as pessoas ficar chorando porque o Brasil ficou de fora. Os caras saíram dali, os jogadores, e foram para os seus iates, para as suas praias, para as suas mansões. Estão nem aí os caras chorando. E a gente está ali. Ah, pastor, mas isso não é nada. Eu parei e falei assim, por que eu estou... Foi que o Espírito Santo falou, por que você está seguindo isso? Eu tinha preparado essa passagem no começo da semana. Você está se detendo no caminho dos pecadores. Porque você está ouvindo a voz deles. Porque você está achando que o pecado deles não te influencia. Mas influencia. Ninguém permanece neutro no caminho errado. Você acaba seguindo. E é isso que eles querem, te atrair para seguir. É a mesma pessoa que acha que assistir porcaria não tem nada a ver, eu estou em casa. É o outro que acha que ir em lugares que não prestam, tem nada a ver, eu sou crente. Eu não vou largar a mão de Deus. Você começa a moldar. E isso tem que ser parar e refletir. Eu estou expondo aqui coisas que parecem inofensivas, insignificantes, mas que não são. São essas coisas que nos corrompem. São essas coisas que fazem com que eu acho que eu estou neutro, que eu não entro nessa, e entro se eu sigo, se eu acompanho, se eu patrocino, porque quanto mais eu ligo... Aí você vai dizer, mas eu sou um só lá, o cara tem 40 milhões de seguidores, não interessa se você é um em 40 milhões, você tem que fazer aquilo que você faz. Jesus separou 12, esses 12 se transformaram em bilhões pelo mundo inteiro do cristianismo. Agora esses bilhões não conseguem fazer o que 12 faziam. Olha o terceiro. Se eu tenho que ter cuidado com quem eu ouço, cuidado com quem eu sigo, eu tenho que ter cuidado com as minhas companhias. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Será que eu... Não, eu jamais... Não, o que é isso, né? As companhias moldam o nosso caráter. Por isso eu repito, as más companhias corrompem os bons... Não tem nada a ver, eu sou amigo... Eu convivo, mas ele para lá, eu para cá, ela para lá, eu para cá. Por que você não conviver? E quem são esses escarnecedores? Todos aqueles que zombam daquilo que Deus considera santo. Aqueles que fazem piada, aqueles que zombam de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, daquilo que Deus considera santo, daquilo que Deus considera certo. Não é só os piadistas de plantão. São aqueles que zombam de Deus. No seu estilo de vida, na sua forma de viver. Talvez eles não são direto para vocês, mas indiretamente estão zombando e você está assentado, convivendo com eles. Permanecer neste ambiente endurece o coração, obscurece a mente. Se você permanece, o seu coração vai se fechando, a sua mente vai perdendo a percepção, você vai perdendo a sensibilidade de Deus. E aí você pergunta, por que Deus não fala comigo? Por que eu não tenho mais intimidade com Deus? Aí você vai se perguntar. Olha uma coisa, observe a progressão do pecado. Olha a receita. Preste atenção se você ainda não prestou atenção, né? Porque ele começa com o verbo andar, deter-se e assentar-se. É uma progressão para baixo. Anda, para, senta. Não é uma progressão para cima. Você vê que o doutor Jesus sabe o que está falando. Todos esses que fazem essa vida estão progredindo para baixo. Não? Para cima. Você não está indo para cima, você está indo para baixo.
O pecado sempre começa com pequenas concessões. A gente acha que é igual político, né? Político sempre tem que fazer uma concessão aqui, uma concessão ali, para alcançar o objetivo que ele quer. Quando ele vê, ele já se corrompeu como um todo. Começa a fazer pequenas concessões que você vai ver que você vendeu pedaços da sua alma. E lá na frente você já não tem ela mais. E nós não precisamos ser políticos para fazer concessão. A gente está sempre fazendo. Isso aqui não tem problema, isso aqui é inofensivo. Mas também, o que tem isso aqui? O que tem aquilo ali? O que tem aquilo ali? E a gente não percebe que a ordem de Jesus, vigiai, vigiai e orai. O inimigo é como um leão que ronda 24 horas por dia. Ele está esperando o momento de atacar. Está na espreita. Começa a fazer concessão. E é isso que a gente faz todos os dias. Não, se eu não fizer, não vou. Então a gente está achando que a felicidade está ainda no mundo e não em Deus. Nós estamos falando de uma verdadeira felicidade, a receita de uma verdadeira felicidade. Porque quando as pessoas que dizem que estão fora de Deus, afastadas de Deus, dizem eu sou feliz, elas estão mentindo para si mesmas. Ninguém pode dizer que é feliz de fato, de verdade, se não está debaixo do poder, da graça e da aprovação de Deus. Agora, o segundo ponto. Primeiro, o que devo evitar. Agora sim, ele diz, o que eu devo fazer? Então, a vida do cristão não consiste apenas em evitar o mal, mas em se alimentar do que é bom. E veja que primeiro ele mostra o que você tem que evitar. Por isso que santidade é separação. Mas eu vou viver como um alienado das coisas do mundo. Cuidado com isso. Você está inserido no mundo, mas o mundo não pode estar em você. Barco no mar é uma coisa, mar no barco é outra. Então vamos lá. A primeira coisa que ele diz que eu tenho que fazer, eu tenho que ter prazer na lei do Senhor. Eu sei que para muita gente, infelizmente, principalmente no nosso país, ler é um sacrifício enorme. Você passa horas vendo Instagram, vendo bobagem na internet, vendo filminhos, vendo série, mas você não passa 5 minutos lendo. Essa é uma realidade inescapável. Agora, o que está dizendo? A palavra deixa de ser obrigação e passa a ser prazer. Veja, você tem que sair do nível da total desprezo pela leitura da palavra para entender que você tem o dever de ler. E você tem que sair nesse nível de obrigação para ter prazer em ler. Então ele não está dizendo só obrigação, dever de ler e de se alimentar da palavra, de ter prazer nela. Porque quem não tem prazer, como é que pode dizer que ama ouvir a voz de Deus? Eu disse para você agora, me coloquei em testemunho prático, que ouvi a voz de Deus falando no meu coração, despertando essa manhã, como em muitas vezes, muitas, cotidianamente. E não tem prazer melhor do que esse, quando Deus fala com você. Fico imaginando Adão, quando Deus chegava, Adão, onde estás? Todo dia Deus vinha falar com Adão, e Adão se escondeu de Deus. Lembrando que Deus chamou Adão, não a Eva, tá? Para os homens. Quem ama Deus, ama ouvir sua voz. E você ouve a voz de Deus como? Pelas experiências só? Aí você vai dizer assim, mas o senhor não ouviu lá dormindo? Sim, mas o que Deus falou comigo tinha sido refletido, meditado e lido durante a semana inteira.
Eu não precisei que Deus revelasse alguma coisa para Deus, que me levasse aquilo que eu já estava me alimentando da sua palavra. Esse negócio de ouvir Deus falar para toda hora, sem você ter prazer e meditar na lei do Senhor, não existe. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Segundo, se o primeiro é ter prazer na lei do Senhor, o segundo é meditar nela dia e noite. Veja que são duas coisas distintas. Você tem que ter prazer na lei. Quando a gente fala de lei, não é só a lei mosaica, a lei do Antigo Testamento. Lei é toda a palavra de Deus. As Escrituras. E agora ele diz meditar nela dia e noite. Meditar é refletir continuamente até que a palavra transforme a nossa mente, o nosso coração. Meditar continuamente até que ela transforme a nossa mente e o nosso coração. Você quer transformação na sua vida sem que você medite na palavra de Deus? Eu queria que Deus me transformasse como? Um passe de mágica, põe a mão, amanhã você acorda de outro jeito? Tem tanta gente achando que é assim, né? Vem cá, eu vou orar por você, me põe as mãos, você vai ser outra pessoa. Não basta conhecer a Bíblia. É preciso permitir que ela molde a sua vida. Só conhecer por conhecer não basta, mas é preciso permitir que ela te molde. E se você não meditar, não refletir continuamente, como é que a Bíblia pode moldar a sua vida? Então, aí está o que fazer. Simples assim. Ele não mandou você matar 100 inimigos, ele não mandou você dar nada, ele não mandou você pegar, tirar coisa, ele mandou você fazer isso. Essa é a receita do que evitar primeiro e depois do que fazer. E agora nós vamos falar do resultado, porque além de dar a receita, o doutor Jesus te diz o que vai acontecer. Qual o resultado disso? E aí ele diz o que vai produzir. Quem vive assim experimenta os resultados espirituais extraordinários. Ele não vai ficar, eu não sei o que vai acontecer, pode ser que melhore, pode ser que não. Ele disse, vai acontecer. Primeiro, você será como árvore plantada junto às correntes de águas. É claro que a palavra de Deus está mostrando, fazendo uma metáfora, uma analogia, em que você é comparado. Será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Eu não preciso muito de defesa, você não precisa ser um agrônomo, você não precisa ser um paisagista, você não precisa ser um fazendeiro. Para entender que se você plantar uma árvore junto a correntes de água, essa árvore tem muito mais probabilidade de crescer forte, estável, robusta, porque ela vai receber os melhores e maiores nutrientes que ela precisa. Assim é a sua vida. Qual o resultado disso? O que a palavra de Deus está dizendo? O que o doutor Jesus está dizendo para você? Isso vai resultar em estabilidade. Isso vai resultar em segurança. Isso vai resultar em fonte constante de vida. Uma das coisas mais difíceis para a nossa vida é a instabilidade. Né? Nós vivemos uma gangorra. Hoje está bem, amanhã está mal. Hoje meu relacionamento está bem, amanhã está mal. Hoje a minha saúde está bem, amanhã está mal. Hoje eu estou de bem com a vida, amanhã eu estou de mal com a vida. Hoje eu estou achando que vai ficar tudo bem, amanhã está tudo... Vive essa gangorra o tempo todo. Hoje eu estou cheio de fé, amanhã eu estou cheio de dúvida. Hoje eu estou cheio de amor, amanhã eu estou cheio de rancor. Que vida é essa? Não, você vai estar estável. Totalmente estável. Harmoniosamente estável.
Nada vai te tirar do prumo. Pode, como o galho, balançar, mas não vai emborcar, não vai quebrar. Outra, segurança. A sua segurança não passa a ser em coisas que não te dão, mas em Deus. E você vai ter essa segurança inabalável. Você vai ter uma fonte de vida que te alimenta, né? Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, né? Mesmo em tempos difíceis, você vai permanecer firme. Mesmo em tempos complicados, seja o tempo que for, seja a adversidade que vier, você vai permanecer firme. Quantos de nós, quando vêm os problemas, se desmontam, se destrói, se apavoram? O que tem de crente que liga desesperado por qualquer coisinha? Ai, pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ai, pastor, estou com medo disso. Onde está a sua firmeza? 2, dará o fruto na estação própria. Opa! A gente sabe que fruto antes da estação, ele vai vir verde e não vai prestar. Depois da estação, ele vai apodrecer e não vai prestar. Ele tem que vir na estação própria. Ou seja, né, a frutificação acontece no tempo de Deus. Naquele tempo de Deus, ela não falha. O fruto vem. E uma coisa importante, né? Quem permanece na palavra nunca vive, né, uma vida estéril. O que tem de crente estéril. A esterilidade na Bíblia era algo triste, né, quando aquelas mulheres que não poderiam ter filho, e as matriarcas, né, da Bíblia, né, você pega desde Sara, Raquel, Rebeca, Ana, todas eram estéreis, não podiam ter filhos. Agora, nós estamos falando de uma esterilidade que não dá fruto. Fruto que glorifica a Deus. Aquele que não der muito fruto, diz a Jesus lá em João, no Evangelho de João, eu te arrancarei e lançarei fora. Que fruto você está dando? Vida estéril. Não consigo dar fruto. Eu estou vivendo a minha vidinha, eu não consigo falar do amor de Deus, falar de Deus, levar alguém para Cristo. Eu não consigo sair do meu mundinho. Eu não consigo nem mudar a minha vida. Então, veja se você não está tendo uma vida estéril. Mas aquele que dá fruto do seu tempo, aquele que está, ele não vai ser estéril. Ele nunca terá uma vida estéril. 3, sua folhagem não murcha. Sua folhagem não murcha. O que quer dizer isso, né? Mesmo enfrentando crises, ele não perde o vigor espiritual. Você olha para uma árvore, mesmo diante de todo o intempério, as folhas estão vivas, verdes, vistosas, vigorosas. Ele não perde seu vigor espiritual. Mesmo diante das piores crises, ele não vai perder o seu vigor espiritual. A sua esperança permanece viva, iluminada. É isso que o Dr. Jesus está dizendo que vai acontecer na nossa vida. Tudo quanto fizer será bem sucedido. E onde colocar as mãos eu vou abençoar. Não foi isso que cantou? Tem gente que acha que é só. Não, Deus diz, eu vou, tudo que eu fizer, Deus vai me abençoar. Será? É fato para aqueles que verdadeiramente sabem o que evitar e sabem o que fazer. Não significa ausência de dificuldade e nem riqueza garantida. Não é isso que a Bíblia está falando. Se você fizer isso, tudo que fizer, você será bem-sucedido. Significa que você não vai ter dificuldade nenhuma na vida
e também que você vai ter riqueza garantida. Nada disso. Se fosse assim, coitado da galeria da fé dos heróis da fé. Apesar de tantos irmãos e irmãs abençoados que sofreram muito na vida, não tiveram nada disso. Significa que Deus abençoa o caminho daquele que vive segundo a sua vontade, fazendo prosperar segundo o seu propósito. É isso que significa. Um verdadeiro sucesso é realizar aquilo que Deus planejou para a sua vida, não aquilo que você quer. Muitas vezes nós não temos essa transparência toda, ou essa percepção toda iluminada de saber o que Deus quer, mas nós precisamos saber que estamos no centro da vontade de Deus, mesmo que a gente não tenha tudo claro. Então, quando às vezes você olha assim e fala assim, peraí, eu não estou igual àquele, mas eu estou aonde Deus quer. Eu estou da forma que Deus propôs. Eu estou segundo o propósito de Deus. A gente fica fazendo comparações, tem gente que compara homens com homens o tempo todo. Não é essa comparação. Eu jamais vou me comparar com o pastor tal, com a igreja tal, com o ministério tal. Eu tenho que estar onde Deus propôs para mim. Para que a gente possa entender isso, né? O mundo promete felicidade baseada nas circunstâncias. Mas Deus promete e Deus oferece felicidade baseada na sua presença. A verdadeira felicidade não consiste em possuir tudo que nós desejamos, mas em viver debaixo do favor de Deus, da dependência de Deus, do poder de Deus, da aprovação de Deus. Isso é que é verdadeira felicidade. Por isso que no Sermão do Monte Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão consolados, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, assim vai. Não é nada comparável com o que o mundo dá, mas é tudo comparável com o que Deus é e quer. Assim que é a felicidade. Pastor, se está sendo radical, pode ser. Como eu quero ir na raiz do problema. Hoje eu pedi perdão a Deus e percebi o quanto eu estava perdendo o foco por causa de uma bobagem. E aí eu percebi que a gente segue esses padrões. Eles tentam influenciar a gente o tempo todo, 24 horas por dia, nas transmissões, nos passeios, nos negócios, na televisão. E se você está vendo uma coisa errada, e você se detém ali, você vai para baixo. Não adianta. Se você não evitar, a palavra de Deus não diz para a gente confrontar o mal, diz para fugir da sombra do mal. E a gente muitas vezes não está fugindo, não está evitando. Então, antes de você buscar se alimentar do bem, veja se você está evitando o mal. Não adianta você pegar a receita do seu médico e só tomar uma parte dos remédios, ou tomar só os remédios e não fazer a sua dieta, o seu exercício, não ter uma vida controlada. Não adianta você fazer a dieta, exercício e não tomar os remédios. Não adianta você seguir em partes. Você não vai alcançar. Então hoje, eu recebi do Dr. Jesus uma receita da verdadeira felicidade, eu estou transmitindo para vocês. Com ela veio a exortação do doutor. Se você não fizer isso, você não só permanecerá doente, como você corre o risco de piorar essa doença e de morrer. Agora, se você fizer isso, o resultado está aqui. Nós podemos morrer não fisicamente,
Mas a gente esquece que morte significa separação de Deus. Deus não tenta ninguém. Nós somos tentados pela nossa cobiça. A cobiça dá luz ao pecado, o pecado gera morte. Então, bem-aventurado aquele que não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de noite. Será como árvore plantada junto a correntes de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não murcham. Tudo que fizer será bem sucedido. Amém? Vamos ficar de pé.